Volta olímpica do Maracanã, o templo dos deuses do futebol do Brasil. Este gigante de cimento armado agora saúda o novo dono do futebol brasileiro. Ali com as cores verde e branco, com a taça erguida para quem quiser ver. Uma conquista inconteste, uma conquista de aplicação tática, uma conquista de um grande técnico de futebol. Campeão do Brasil em 1985, o time que calou um Maracanã com 100 mil pessoas. Nossa maior conquista de todos os tempos. Mas e as temporadas que antecederam 1985? Como vinha o Curitiba? Ganhando títulos, dinheiro em caixa? Ou será que não? Como foi formado o elenco vitorioso que nos concedeu nossa maior glória? Como era o Curitiba antes de 1985? Fica aqui que nós vamos falar sobre isso hoje. Salve, salve, torcida coxa branca e todos os inscritos do canal do Grupo Helênicos! Sempre em meados de julho é comum a gente recordar a trajetória do Curitiba no Campeonato Brasileiro de 1985. Afinal, é até hoje o maior título da nossa história. Então, vamos tratar da grande conquista do Curitiba em toda a sua história. Mas para isso, vamos dividir o assunto em duas partes. Nessa primeira parte, vamos nos concentrar nos assuntos que antecederam o ano de 1985. As dificuldades que o Coxa enfrentou no início da década. Em um programa aqui no canal, a gente conversou sobre a grande campanha que o Curitiba realizou no Campeonato Brasileiro de 1980, vocês se recordam? O que ninguém esperava é que depois daquele bom campeonato, o Curitiba iria viver um jejum de participações em campeonatos brasileiros. Porque logo após o Brasileirão de 1980, o presidente Amaury Cruz ele licencia-se do cargo. A imprensa divulgava indícios de irregularidades na sua gestão. Logo depois ele renuncia e ainda durante o ano de 1980, Edson Mauad assume o cargo de presidente. Nesse ano, o Curitiba já havia vendido o passe do zagueiro Duílio. Depois do Brasileirão, Freitas e o Almir também deixam o clube. Assim, aos poucos, o bom time do Brasileiro de 80 vai se desmanchando. Nessa época, o Curitiba, bicampeão estadual, tem pela frente as disputas do Campeonato Paranaense de 1980. E a torcida queria comemorar o tricampeonato. Nas fases iniciais desse campeonato, o Curitiba até teve bons momentos. O segundo começou com uma jogada pela esquerda. Dionísio colocou na área. Luiz Freire deu a volta no beck e virou com categoria. Um belo gol. Curitiba 2, Umuarama 0. Mas quando a competição começou a funilar, o Curitiba começou a perder alguns jogos para concorrentes diretos ao título. E por isso fica fora do quadrangular decisivo. Consequentemente, fora da disputa pelo tricampeonato. Aliás, esse campeonato ele terminou com bastante confusão. 2 clubes, Colorado e Cascavel, são declarados como campeões naquele ano. E o Coxa, acostumado com títulos, termina essa competição na modesta 6ª colocação. Como já falamos aqui outras vezes, a condição para disputar o Campeonato Brasileiro no ano seguinte dependia de uma boa colocação no Campeonato Estadual. Essa colocação ruim tirou o direito do Curitiba disputar o Brasileiro Série A, aquele tempo chamado de Taça de Ouro, no ano seguinte, no ano de 1981. O Coxa tem que se conformar com a disputa da Taça de Prata. Bom, se não tem Taça de Ouro, vamos de Taça de Prata. Seria uma Série B nos dias de hoje. No grupo D, o Curitiba fica com a segunda vaga. 1-0 no Campo Grande. Serginho bate a falta, o goleiro Jorge larga e Adãozinho, velho Adãozinho, marca na sobra. Curitiba 1, Campo Grande 0. A campanha do Curitiba é irregular. O Alviverde se despede dessa competição ainda na segunda fase, no mês de fevereiro ainda. Resta para o Curitiba aguardar o Campeonato Paranaense. Visando reforçar o time, a diretoria curitibana contrata o goleiro Carlos Jiménez, titular da seleção da Bolívia, que defendendo seu país, fez grandes jogos contra a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa, olha aí.
Tita e Zico. Olha o Reinaldo. Olha a finta. Que coisa incrível. Tem que sair o gol. Tita bateu. Jiménez. Mas o que o Reinaldo fez na marca de 21 minutos e 50 segundos. E o Jiménez está pedindo para todo mundo ir para lá, é lógico. O líder. Sócrates da barreira, bateu o Éder. Grande intervenção de Jiménez. Pintou bem. Olha a bola para Sócrates. Jiménez. Salva-se a Bolívia outra vez com o Jiménez. Tá demais, Gerson, tá demais. Bom, infelizmente, nesse campeonato paranaense de 1981, principalmente falando em primeiro turno, o Coxa realiza uma das piores campanhas da sua história. Em 11 jogos disputados, apenas 3 pontos conquistados. Com esse cenário horrível, é óbvio que precisa mudar tudo. Saiu o diretor de futebol, o treinador, o goleiro boliviano, metade do elenco foi dispensado, e para o segundo turno desse ano, o Curitiba faz outro time. E até melhorou. Leomir toca, Eli Carlos domina, ameaça, faz a tabela com o Reinaldo e coloca no ângulo. Muita categoria de Eli Carlos, mais um golaço. Curitiba 2, Toledo 0. Sobe de novo, saiu a zaga do Matsubara. Partiu de trás, Serginho, jogada normal, vai chutar, é gol! Gol! Serginho! Jogada normal, saiu de trás o lateral do Curitiba. O Curitiba chega na frente nesse segundo turno, mas no quadrangular decisivo não consegue se classificar para disputar a final desse campeonato. O desempenho ruim do Curitiba acaba pesando na classificação. Assim, mais uma vez o Coxa fica de fora da disputa da Taça de Ouro Nacional. E pior, dessa vez nem Taça de Prata. Em 1982, na verdade, o Curitiba ficou sem divisão nacional. Resta o Curitiba esperar o mês de maio chegar para poder estrear no Campeonato Paranaense de 82. Esse ano marcou a volta de Evangelino da Costa Neves à presidência do Curitiba. O chinês voltava e estava com muita vontade de montar um time competitivo para dar alegria para a torcida coxa branca, mas não pôde. A marquise de cobertura do setor social apresenta problemas e necessita de obras de reparos urgentes. É que ocorreu a soltura de um dos tirantes de aço que faz a sustentação da cobertura. Dessa forma, todos os recursos financeiros que o Curitiba dispunha seriam direcionados para a reestruturação do setor social. Sem poder contratar reforços, o Coxa entra no Campeonato Paranaense de 82 com um time de garotos promovidos da categoria de base. André, Vavá, Tobi, Leomir, Eliseu, Gil, Reinaldo e outros receberam a responsabilidade de representar o Curitiba no campeonato daquele ano. E anote aí, isso vai ser fundamental para o Curitiba no futuro próximo. E, infelizmente, mais uma vez o Coxa fica de fora da Taça de Ouro do ano seguinte, e aparentemente sem calendário para o primeiro semestre de 1983. Mas veio o ano de 1983... A CBF resolve convidar o Curitiba para participar da Taça de Prata. Assim, o Curitiba se reforça para a disputa do torneio nacional. E um velho conhecido da torcida coxa branca retorna ao alto da glória: Jairo. A campanha do Coxa nessa Taça de Prata também não é das melhores, mas teve um lado positivo. Um jovem atacante de pernas curtas vem por empréstimo do Fluminense para defender o Coxa. É Lela que chega para fazer história no Curitiba. O Campeonato Paranaense de 1983 teve seu início no mês de junho. Além de Jairo, Aladim, Hermes, Luizinho e Freitas também retornam para o Curitiba. E o Coxa volta a brigar pelo título paranaense daquele ano, que não ocorria há 4 anos. E justamente nesse campeonato, Lela cria sua marca registrada e vira o novo ídolo da massa coxa branca. A careta do Lela surge em um jogo do Curitiba lá na cidade de Toledo.
Lela muito hostilizado pelos torcedores do time do Sudoeste, inclusive recebendo xingamentos com cunho racial, que por si só já é um fato condenável, mas aos 27 minutos do segundo tempo, ele acerta um lindo chute de virada, que vai no ângulo do goleiro do Toledo. Na comemoração, de maneira eufórica e debochada, Lela tem a sua desforra contra a torcida do time da casa. Assim nasceu a extravagante comemoração do Lela. Com a irreverência e os gols de Lela, o Curitiba vai muito bem nesse campeonato. Volta a vencer um clássico atletivo que não acontecia há quase 4 anos. Bom toque a Freitas, olha a chance do Curitiba, vai marcar o Lela, toca! Lela! A decisão do primeiro turno desse campeonato foi em Maringá, contra o Grêmio Maringá. E os maringaenses preparam um ambiente de caldeirão para receber o Curitiba. E não perdoam o técnico do Coxa, Borba Filho, que há algumas semanas havia deixado o Clube do Norte para treinar o Curitiba. Na entrada em campo, o Borba é recepcionado com uma chuva de moedas. Mas o que importa é que o Coxa vence o Maringá por 1-0, gol de Elísio, meio de campo que havia recém-chegado da Internacional de Limeira. Assim, o Curitiba conquista o primeiro turno do campeonato e garante vaga na grande decisão. Após a conquista do primeiro turno, a diretoria do Curitiba contrata o veterano e folclórico centroavante Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha. Dario chega prometendo o título de campeão para a torcida do Coxa. Segundo ele, para toda problemática existe uma solucionática. A fase final do Campeonato Paranaense de 83 é decidida num quadrangular decisivo, envolvendo o Curitiba, o Atlético, o União Bandeirante e o Londrina. Nas rodadas finais, o Curitiba vai com tudo em busca do caneco. Vence o Londrina no norte do estado, com grande atuação do goleiro Jairo. Outro goleiro que garantiu seu time foi o veterano Jairo do Curitiba, que andou pegando tudo em Londrina, até jogadas desastrosas de seus próprios companheiros. Jairo mostrou que está com reflexos apurados. E com um gol de cabeça do Lela. Em seguida vence a boa equipe do União Bandeirante no Couto, 1-0, outra vez gol dele, Lela. Última rodada do quadrangular, clássico Atletiba no Couto. Quem vencer fica com o título de campeão paranaense. O Coxa sai na frente, um passe na medida de Dario para a cabeça de Lela. 1-0 Curitiba. Olha o Dadá! É com você, Dadá! Lembrou! Percebi quando o Dadá ganhou a jogada, eu dei sequência na minha velocidade, o Dadá num passe magnífico, num passe de rei mesmo. Em seguida, o violento lateral Soter do Atlético é expulso. Parecia que o Curitiba ia voltar a conquistar o Campeonato Paranaense. Parecia. Porque o árbitro Ivo Tadeu Scatola resolve dar uma mão pro Atlético. Marca um pênalti inexistente contra o Coxa. Vocês viram aí, os jogadores do Curitiba reclamam muito. A impressão que dá é que o jogador que chuta o pênalti na trave, ele mesmo pega o rebote e faz o gol. As imagens da época são inconclusivas, mas se isso aconteceu mesmo, o gol seria ilegal. O jogo termina 1-1, agora vamos ter mais 2 atletivos para decidir o campeonato. No primeiro, o Atlético vence por 1-0. Mas esse jogo é mais lembrado pelas brigas do que pelo futebol apresentado pelos dois clubes. Usar o dinheiro do torcedor, olha lá! Ô, Rafael! Não! Mas que barbaridade! Que vergonha! É uma vergonha! É uma vergonha o que está acontecendo no futebol do Paraná!
O Rafael não tinha nada que fazer isso. No fim do jogo, Dario tem a chance de empatar, mas desperdiça. Cândido. Freitas mais atento. Bonito, Freitas. Toque bonito. Dadá. Não vai se complicar, Dadá, já não. Esse é Luiz Lourenço, hein? Olha o furo. Olha lá. Olha lá. E o Dadá põe as mãos na cabeça. Esse foi o último lance de Dario com a camisa do Coxa. O último jogo do campeonato, o time da Baixada joga pelo empate e o Coxa precisa de uma vitória para provocar a prorrogação. No segundo tempo desse jogo decisivo, quando ele ainda estava 0-0, Freitas, o nosso artilheiro dos gols fantásticos, perde chance inacreditável. Movimentando o Leandro, outra vez para o Aldecir. Toque para Leandro, não saiu a tabela. Elvio. Lela. Uma jogada individual. Tudo dentro de campo. Boa jogada do Lela. Olha o cruzamento perigoso. Pensou, chutou, foi fora. Incrível o gol perdido. Um jogador acostumado a fazer belíssimos gols, incrível. Mas isso não diminui a história do Freitas dentro do Curitiba. Não é querer defender o nosso jogador. Mas mais ou menos nessa época o Zico perdeu um gol mais ou menos nessa condição também. Baltasar, Eder, atención, la cifra de apertura. Vean cómo tira Eder y en la boca misma se la encuentra Zico. No quiso rematar, quiso amortiguar, increíble, desvía, hubo vacilaciones, no llegó. Em seguida, o Atlético abre o marcador, fica 1-0 para eles. O Coxa não desanima e empata o jogo. Rafael não segura o foguete mandado por Vavá. No rebote, Elísio faz o gol. Vai jogando Curitiba com o André. Tem muito espaço, André. Dá para caminhar bastante. Derivou pelo meio, tomou a falta. Direto pro gol, hein, Vavá? Olha que bola perigosa! Pegou! O Curitiba empata o jogo contra o Atlético. O rebateu, o Elísio vinha por trás, tocou direto com o gol escancarado, empatado o jogo. Nos minutos finais o Coxa vai pra cima, mas não consegue o gol salvador. Aí com tudo, tocou pro Elvio, demorou, aí o Curitiba, sem graça, olha o Lela, saiu o Rafael, fez a defesa, largou, Lela saiu da grande área, não tem goleiro, cruzou, olha que perigo, subiu de cabeça, não sai um gol, é tiro de meta. Bom, o Curitiba fica mesmo com o vice-campeonato nessa edição, mas essa condição o recoloca novamente no Campeonato Nacional, na Taça de Ouro, para ser disputada no ano seguinte, no ano de 1984, o que já não ocorria há 4 anos. Bom, o Curitiba vai atrás de reforços para disputar o Brasileirão e contrata o ponta-esquerda Edson, do Flamengo, que no ano anterior havia jogado no Colorado. Edson chega para assumir a camisa número 11 do Curitiba e para fazer história no Alto da Glória. E Lela agora é contratado em definitivo. Trocado por Leomir, que vai para o Fluminense, agora o Coxa adquire seu passe. Dudu, lendário ex-jogador do Palmeiras, é contratado para ser o técnico desse time. O Brasileirão de 1984 é disputado por 40 clubes. No sistema de pontos corridos, vocês já sabem, ele ia se desenrolando por fases até chegar na grande final. Na primeira fase, o Curitiba está no grupo D, ao lado do Grêmio, do Náutico, do Santo André e da Catuense da Bahia. O Curitiba deu um susto na sua torcida na sua volta ao Nacional, perde algumas partidas. Uma campanha ruim, o técnico Dudu é demitido e Krieger assume a condição de treinador. E dessa vez ele vai ficar até o fim. No decorrer da primeira fase, chega para reforçar o Curitiba e para ajudar a arrumar a defesa, o zagueiro Gomes, experiente, com passagens pelo Guarani, Corinthians e outros. O Curitiba consegue passar para a segunda fase desse campeonato, jogando uma repescagem contra o Ferroviário do Ceará. A vitória por 3-1 nesse jogo repescagem, com 3 gols de Carlinhos Maracanã, dá a vaga para o Curitiba na segunda fase. Agora o Curitiba fica no grupo N, junto com o Botafogo, o América do Rio,
e Operário do Mato Grosso. Apenas 2 avançam para a terceira fase. E a diretoria resolve reforçar o time mais ainda. E chega Marco Aurélio, meio de campo que estava no futebol paulista. O Curitiba estreia nessa fase jogando contra o América no Rio, lá no Rio de Janeiro, vence o jogo por 1-0. América do Rio e Curitiba. Em São Januário, América e Curitiba, escanteio batido por Lela. E Carlinhos Maracanã faz o único gol de cabeça. Final Curitiba 1-0. Jogando em casa contra o time do Operário do Mato Grosso, outra boa vitória do Curitiba, 2-0, 2 gols do Lela. Em Curitiba, o Curitiba jogou com o Operário de Várzea Grande. Lela estourou de cabeça a falta cobrada por Carlinhos Maracanã e fez Curitiba 1-0. Lela também fez o segundo numa jogada que provocou protestos dos jogadores do Operário que teriam impedimento. Lela, Curitiba 2-0, placar final. Aí o gol que deu em frente. Na sequência, o Coxa recebe o Botafogo no Couto, perdia o jogo por 1-0 até os 36 do segundo tempo, quando o Vavá, de cabeça, empata a partida, deixa tudo igual ao final 1-1. E o Coxa confirma a classificação para a terceira fase no jogo contra o América no Couto. Vitória alviverde por 3-2 com grande atuação de Lela. No Couto Pereira, Curitiba e América. O ataque do Curitiba tocou a bola como quis. Edson passou a Lela, que chutou fraco de virada. Gasperini ajudou, um frango, Curitiba 1-0. Falta na esquerda, Carlinhos Maracanã bateu com força no ângulo. Gasperini mais uma vez deu uma mãozinha. 2-0 Curitiba. Mais um do Curitiba. Mauro lança Lela, que fica sozinho com Gasperini. Aí é só driblar o goleiro e marcar. Curitiba 3-1. Vitória garantida e passaporte carimbado para a terceira fase. Agora restam 16 clubes no Campeonato Nacional. O Curitiba fica no grupo Q, junto com o Vasco, Fortaleza e Uberlândia. O Coxa estreia nessa fase, jogando em Fortaleza, contra o Fortaleza Esporte Clube, time que vinha fazendo uma boa campanha no Campeonato Nacional. 1-1 foi o placar final, gol de Lela. O Curitiba empatou no segundo tempo. Edson é lançado e cruza da esquerda. Lela do outro lado empata. Final, Fortaleza 1, Curitiba 1. Na rodada seguinte, o Curitiba perde para o Vasco no Rio, 1-0, gol de Dinamite, mas se recupera na rodada seguinte, vencendo o Uberlândia, 1-0, um golaço de André. No grupo Q, em Curitiba e Uberlândia. Bola levantada na área, zaga alivia, mas André apanha o rebote e chuta de primeira. Final, Curitiba 1, Uberlândia 0. Os dois times estão em segundo no grupo Q. Na quarta rodada, o Curitiba enfrentou o Vasco no Couto Pereira. Naquela noite, o goleiro vascaíno Roberto Costa resolveu pegar até pensamento. E o jogo terminou 0-0. Quinta rodada, rodada decisiva. O Curitiba vai ao interior de Minas enfrentar a equipe do Uberlândia, que também brigava pela vaga. A derrota poderia eliminar o Curitiba nesse campeonato. No Parque do Sabiá, em Uberlândia, Uberlândia recebeu a visita do Curitiba. Geraldo Touro foi lançado por Cicinho. Cruzamento são forte para a cabeçada de Vivinho. Uberlândia 1-0. Mas quem tem Lela... Olha o lance aqui pelo lado esquerdo para Lela. Acompanhando Eliseu, Marco Aurélio. Olha o Tobi. Na girada bonita, gol do Curitiba, Lela. Lela, número 7, na virada bonita do bico da grande área. A bola fez uma curva e foi lá no ferro, no ângulo do goleiro Moacir. Um grande gol, veja no repeteco, Lela, número 7, empata o jogo no Parque do Sabiá. Final de jogo 1-1 e o Coxa deixa para decidir a classificação dessa fase jogando em casa, na rodada seguinte contra o Fortaleza. Na última rodada, então, o Curitiba recebe o Fortaleza no Couto, vence os cearenses por 2-1 e garante vaga para a fase quartas e final. No fim da partida, todos os jogadores correm para abraçar Krieger e carregam o Flecha Loira numa imagem histórica. Na fase quartas e final, o Fluminense é o adversário do Curitiba. Primeiro jogo no Couto, debaixo de muita chuva, o Coxa encara os cariocas igual para igual.
O Fluminense abriu o marcador. Tato bateu o escanteio. Jairo falhou. Washington marcou de cabeça. Fluminense 1-0. O Coritiba empatou ainda no primeiro tempo. Vavá batendo falta. A bola desvia, enganando o goleiro Paulo Vitor. Antes de entrar, a bola bate no poste. O Fluminense desempatou depois do escanteio. Romerito escorando de cabeça. Colocou o Flu em vantagem. O Coritiba até merecia o empate, mas veja bem o lance. Depois da corrida, da disputa de bola, o juiz marca pênalti, interpretando que a falta foi dentro da área. Lela bate, quase Paulo Vitor defende, mas a bola entra. Para alívio da torcida curitibana, que não estava contando com uma derrota jogando em casa. Placar final, Coritiba 2, Fluminense 2. 2-2 o placar final. Agora, para classificar para uma semifinal, o Coritiba precisa vencer o Fluminense lá no Maracanã. O problema é que o Coritiba tinha vários jogadores pendurados com cartão amarelo. E o árbitro José Aragão tirou-os da partida decisiva. Assim, no jogo no Rio, o Coxa não pode contar com Lela, Edson, Tobi e Carlinhos Maracanã. Com tanto desfalque, não dava para segurar a excelente equipe do Fluminense. Tabelou com René, recebeu na área, driblou Vavá e levantou. Para a cabeçada de quem? De quem? Exatamente, de Romerito. Final, Fluminense 5, Coritiba. A exemplo de 1979 e 1980, novamente o Coritiba é eliminado por uma equipe carioca no Maracanã. Assim, na sua volta ao cenário nacional, o Coritiba termina o Brasileirão na 6ª colocação. Mais importante que isso, esse time que começou a ser moldado lá em 1982, com os garotos da base, logo depois reforçado por Lela, Jairo, Edson, Gomes, Marco Aurélio, vai ganhando experiência e entrosamento. Bom, logo em seguida ao Brasileiro veio o Campeonato Paranaense de 1984. Para esse Campeonato Paranaense, o presidente Evangelino contrata o centroavante Índio. No clássico paranaense, o Coritiba foi logo marcando no Atlético. Confusão na área, o zagueiro Nenê tirou a bola com a mão. Pênalti. Índio bateu e fez Coritiba 1, Atlético. Ainda Paraná, o Coritiba recebeu em casa o Matsubara. Depois da confusão na área, e que confusão, Índio chuta a bola, bate no zagueiro e acaba entrando. Coritiba 1-0, chute de Índio. Lela é lançado, divide com o goleiro Haroldo. A bola sobra para Índio e ele acaba empurrando para o gol. Ficou fácil. O segundo de Índio, o segundo do Coritiba. 2-0. Esse campeonato é interessante, ele tem umas histórias boas. A estreia do Coritiba contra o Colorado. Colorado, clube da Vila Capanema, contrata vários jogadores que tinham fama ou destaque no cenário nacional. Como eles eram conhecidos como o clube Boca Negra, logo a imprensa começou a chamá-los de Cele Boca, seleção do Boca. Empolgado com o investimento feito e com a sua seleção de jogadores vindos de outros estados, antes do jogo contra o Coritiba, o presidente do time da Vila resolve provocar os jogadores alviverdes. Disse que pagaria uma premiação em dinheiro caso algum jogador do Coxa marcasse gol no seu Cele Boca. Me desculpe, mas eu acho que o senhor mexeu com o time errado. O Coritiba estreou com uma goleada no Campeonato Paranaense. Lela aproveitou a falha de Marola e fez Coritiba 1-0 em cima do Colorado. Mais um pouquinho, Marola falhou de novo. Outra vez, Lela com categoria, marcou o gol. Coritiba 2-0. Centrou da linha de fundo e Aurélio bateu rasteiro e fez Coritiba 3, Colorado 1. André faz o cruzamento. Carlinhos Maracanã se antecipa ao lateral, repare bem, para fazer o 4º gol do Coritiba. 4-1 no placar. Chegou com tudo ali o Carlinhos Maracanã. No primeiro turno, o Coritiba manda no campeonato. Passa por cima de todo mundo e garante com antecedência vaga lá no quadrangular decisivo que vai decidir o campeonato. No segundo turno, um fato lamentável num clássico Atletiba. Após o gol da vitória do Coxa, anotado aos 37 do segundo tempo. Em Curitiba, pelo Campeonato Paranaense, gol e briga no jogo entre Atlético Paranaense e Coritiba. Tudo começou nesse lance aí, que resultou no gol de Márcio Ribeiro para o Coritiba. Os jogadores do Atlético queriam um impedimento, e o juiz, é claro, não deu. A confusão foi formada e a polícia teve que entrar em campo.
Inconformado, o time do Atlético resolve abandonar o campo. Mas o tribunal confirma a vitória do Curitiba por 1-0 mesmo, apesar do abandono dos atleticanos. Bom, no quadrangular decisivo, nem Curitiba, nem Atlético, nem Colorado cele boca. Pinheiros Esporte Clube surpreende e vence o Paranaense de 84. O Coxa termina como vice-campeão. E para o Campeonato Nacional de 1985, dessa vez para o Curitiba não importou o desempenho seu no Campeonato Estadual. O Curitiba entra nesse campeonato pelo ranking nacional. A CBF resolve usar essa metodologia pela primeira vez e valorizar os melhores ranqueados. O Pinheiros, como campeão paranaense, também garante vaga. Bom, só que Campeonato Brasileiro de 1985 é um outro assunto para a gente conversar no próximo programa, que vai ao ar logo, daqui a uns dias. Pode ficar tranquilo. Bom, se você gostou desse programa aqui, deixe seu like. Apesar que bastante sofrimento, né? Quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. E se você quer deixar os seus comentários, as suas impressões sobre essa época, usa a barra de comentário aqui embaixo, você já sabe. A gente vai ficando por aqui, até o próximo programa, quando o assunto vai ser Campeonato Brasileiro de 85. Forte abraço a todos, até a próxima!